Na região onde os primeiros impérios se ergueram, onde rios antigos cortam a terra marcada por séculos de história, há um detalhe escondido que a maioria ignora. Aparentemente discreto, ele carrega um dos mistérios mais intensos da profecia bíblica. Estamos falando do rio Eufrates, uma fronteira natural que durante milênios definiu guerras, alianças e o destino de reinos inteiros. Mas o que poucos sabem é que, segundo a Bíblia, algo muito mais sombrio repousa ali. A pergunta que desperta a atenção de estudiosos e fiéis ao redor do mundo é simples, mas inquietante. É verdade que existem 4 anjos aprisionados no rio Eufrates, aguardando uma ordem divina para agir? A resposta é afirmativa. No livro do Apocalipse, mais especificamente no capítulo 9, o texto relata uma cena em que o 6º anjo recebe uma ordem celestial para libertar 4 seres poderosos acorrentados junto ao grande rio Eufrates. Não se trata de uma metáfora vaga ou de uma alegoria poética. O texto é claro ao indicar que há um tempo exato designado para que esses seres sejam soltos e que sua libertação resultará em eventos devastadores. Desde a antiguidade, intérpretes do texto sagrado buscam compreender o que isso significa, por que esses anjos foram presos e qual será o impacto real de sua liberação. O fascínio em torno dessa passagem vai além da curiosidade. Ela toca em questões profundas sobre o mal, o julgamento e o controle absoluto de Deus sobre todas as forças espirituais. Não é apenas a imagem de 4 anjos aprisionados que chama-te a atenção, mas o que essa prisão representa. Por que seres tão poderosos não estão livres? Por que justamente no Eufrates? E o que se pode esperar quando forem soltos? Essa narrativa é envolta em camadas de simbolismo, história e interpretação teológica. O Eufrates, conhecido como um dos 4 rios que brotam do Éden segundo o livro de Gênesis, torna-se o cenário para uma prisão espiritual de proporções cósmicas. Isso, por si só, já desperta questionamentos profundos. Afinal, como uma região tão ligada às origens da civilização pode também ser palco de tamanha tensão espiritual? A descrição bíblica oferece pistas. A ordem dada pelo céu é precisa. Liberte os 4 anjos. Não são muitos, não são vagos. São 4, com funções bem específicas. E seu aprisionamento não é eterno. Existe uma data marcada. 1 hora, 1 dia, 1 mês e 1 ano. A precisão desse tempo aponta para um plano meticulosamente estabelecido, sugerindo que nem mesmo o mal opera fora dos limites impostos por Deus. Esse detalhe, frequentemente negligenciado, revela uma das doutrinas mais contundentes do cristianismo: a soberania de Deus diante das forças do caos. Esses anjos, embora perigosos, não agem por vontade própria. Estão detidos, limitados, aguardando autorização. O mal, nesse contexto, não é um poder desgovernado, mas uma força contida que só opera conforme o plano divino. Isso desafia a visão comum sobre o funcionamento do mundo espiritual e revela que o controle está, em última instância, nas mãos do Criador. Muitas tradições judaicas e cristãs identificam esses anjos como sendo parte da rebelião dos seres celestiais que se voltaram contra Deus em tempos antigos. Textos como os de Pedro e Judas mencionam anjos que foram lançados em abismos e mantidos em cadeias até o julgamento. Esses registros sugerem que existem classes diferentes de seres caídos e que alguns deles foram considerados tão perigosos que precisaram ser isolados por completo. Mais intrigante ainda é o fato de que esses 4 anjos têm uma missão específica: matar a 1/3 parte da humanidade. Essa afirmação é uma das mais fortes de toda a literatura apocalíptica. Representa não apenas destruição em larga escala, mas um momento de virada na história espiritual do mundo. A presença desses seres e sua futura libertação estão diretamente associadas a um período de colapso, provações e julgamento. No entanto, para compreender de forma mais profunda o que está em jogo, é necessário olhar além da superfície do texto e mergulhar na identidade desses anjos, em sua origem, no que representam e no porquê de sua prisão. Afinal, não são todos os anjos caídos que estão acorrentados.
Há algo nesses quatro que os torna distintos. A Bíblia não os nomeia, mas a omissão não diminui o peso de sua existência. Pelo contrário, acrescenta um elemento de mistério que alimenta especulações há gerações. O que se sabe com certeza é que eles não estão soltos. Ainda não. E isso já é um sinal de misericórdia. A prisão desses anjos, ao invés de ser apenas uma punição, pode ser vista também como uma proteção, uma barreira entre a humanidade e o auge do mal espiritual. A presença de uma fronteira é sempre uma forma de contenção. E no plano divino, nada é contido por acaso. A partir desse ponto, a questão deixa de ser apenas teórica e começa a tocar em realidades espirituais que afetam o presente. Afinal, se esses anjos estão detidos agora, isso significa que há uma linha que ainda não foi cruzada. Mas essa linha existe e foi marcada. Quando ela for atravessada, não será um acidente nem uma surpresa para o céu. Será o cumprimento de um tempo que foi estabelecido desde o princípio. A existência desses anjos aprisionados levanta uma das questões mais provocadoras de toda a teologia bíblica. Quem são eles? A ausência de nomes específicos no livro do Apocalipse não significa que estamos lidando com figuras indefinidas ou genéricas. Ao contrário, a natureza do aprisionamento e a gravidade de suas futuras ações indicam que se trata de seres espirituais cuja rebeldia ultrapassou limites já conhecidos em outros relatos das Escrituras. Identificá-los exige uma análise cuidadosa dos textos sagrados e dos contextos que envolvem a queda de anjos e o surgimento das forças espirituais contrárias ao propósito divino. O primeiro ponto que chama a atenção é que esses quatro anjos não pertencem ao grupo dos mensageiros celestiais fiéis a Deus. Sua condição de presos deixa claro que cometeram transgressões de natureza tão extrema que precisaram ser contidos de forma permanente até que chegue o tempo designado. Esse tipo de aprisionamento já é mencionado em textos anteriores da Bíblia, e não é um conceito isolado do Apocalipse. No segundo capítulo da segunda carta de Pedro, há um registro direto. Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou em cadeias de escuridão, reservando-os para o juízo. Um eco dessa declaração é encontrado na carta de Judas, que menciona anjos que abandonaram sua posição original e foram confinados em prisões eternas. Esses textos apontam para um episódio antigo e grave que teria ocorrido muito antes dos eventos narrados no Apocalipse. Há, inclusive, referências indiretas a essa queda em Gênesis, capítulo 6, onde se menciona que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres. A consequência dessa união foi o surgimento de uma geração marcada pela corrupção. A interpretação tradicional judaica e a de muitos teólogos cristãos ao longo dos séculos é que esses filhos de Deus eram seres espirituais que ultrapassaram os limites estabelecidos por Deus, abandonando sua natureza para se envolver com o mundo humano de forma indevida. Esse comportamento violador teria provocado a ira divina, a ponto de exigir medidas extremas: o confinamento eterno. É importante lembrar que o livro apócrifo de Enoque, embora não esteja presente no cânon bíblico tradicional, foi amplamente lido por comunidades judaicas do período intertestamentário. Ele expande essa ideia ao descrever detalhadamente um grupo de anjos conhecidos como vigilantes, que teriam descido à terra, corrompido a humanidade com conhecimentos impróprios e dado origem a criaturas híbridas chamadas nefilins. Embora esse livro não seja considerado escritura sagrada na maioria das tradições cristãs, muitos estudiosos reconhecem que sua influência pode ter moldado a visão teológica presente em cartas do Novo Testamento e, possivelmente, no próprio Apocalipse. Nesse contexto, os quatro anjos acorrentados no Eufrates estariam entre os mais perigosos dentre os caídos, não apenas por sua rebelião, mas pela missão profética que ainda cumprirão. Eles não são tratados como seres que simplesmente se opuseram a Deus, mas como instrumentos que participarão ativamente do juízo final. Seu papel não é simbólico. De acordo com o texto do Apocalipse, esses anjos têm autoridade para ceifar a vida de um número imenso de pessoas, algo que nenhuma outra criatura espiritual
realiza diretamente em proporção semelhante nas visões de João. Além disso, a própria escolha de mantê-los presos, em vez de destruí-los imediatamente, aponta para um plano intencional de Deus. O aprisionamento não é um castigo final, mas uma espera. Isso revela uma lógica divina que escapa aos padrões humanos de justiça. Seres espirituais tão poderosos, em vez de eliminados, foram apenas contidos. E quando forem soltos, não estarão agindo em nome próprio, mas como agentes de um juízo autorizado, ainda que suas intenções pessoais estejam corrompidas. Essa característica nos ajuda a compreender algo fundamental. A justiça divina nem sempre é retributiva de forma imediata. Ela é estruturada em tempos e ciclos. Desde o início das Escrituras, a paciência de Deus é apresentada como parte de sua soberania. Ao mesmo tempo, a demora na execução de certos juízos não deve ser confundida com ausência de ação. A prisão desses anjos é um lembrete claro de que a justiça divina já está em andamento, mesmo quando não é visível aos olhos humanos. O número 4 também carrega uma possível carga simbólica. Na linguagem bíblica, ele é frequentemente associado aos 4 cantos da terra, sugerindo abrangência universal. Isso pode indicar que a atuação desses anjos, quando forem libertos, não se limitará a uma região específica, mas afetará toda a humanidade. Esse detalhe amplia ainda mais o peso do que está sendo anunciado, pois mostra que a missão desses seres toca diretamente o destino global. Ainda que os nomes desses anjos não sejam revelados, o silêncio do texto não diminui sua importância. Pelo contrário, pode intensificar o mistério e o impacto de sua futura atuação. O fato de que nenhum nome é mencionado pode indicar que a ênfase não está em sua identidade individual, mas em sua função coletiva. Eles agem em unidade, têm uma missão comum e aguardam um mesmo momento determinado. O Eufrates, nesse cenário, não é apenas um local geográfico. Ele se torna uma fronteira entre o tempo da espera e o tempo da execução, entre o mal contido e o mal autorizado. Esses anjos não estão fora do mundo, mas ainda não fazem parte ativa dele. Sua presença é como uma sombra guardada à margem do curso principal da história, pronta para emergir quando a hora marcada chegar. A localização desses seres espirituais aprisionados não é aleatória. Estarem junto ao Eufrates carrega um peso simbólico e profético que atravessa séculos de história bíblica. Entender por que esse rio, em particular, foi escolhido como o ponto de contenção para forças tão destrutivas é essencial para captar o alcance do que está em jogo. Desde os primeiros capítulos das Escrituras até os últimos versículos da profecia apocalíptica, o Eufrates ocupa uma posição estratégica, tanto no plano físico quanto no espiritual. O rio Eufrates é mencionado pela primeira vez no livro de Gênesis como um dos 4 rios que saíam do Éden para regar a terra. Sua presença inicial está associada à origem da civilização humana, num contexto de abundância e ordem. Porém, à medida que os séculos avançam e os relatos bíblicos se desenvolvem, esse mesmo rio passa a marcar fronteiras entre o povo de Deus e nações que oprimiam, corrompiam ou desafiavam o plano divino. O Eufrates deixa de ser apenas um canal de vida e se transforma numa linha de separação entre luz e trevas, entre o cumprimento da promessa e a ação do juízo. Durante o período em que Israel enfrentava ameaças vindas de impérios estrangeiros, o Eufrates surgia como a barreira natural que separava os territórios inimigos dos limites do povo escolhido. A Assíria e a Babilônia, por exemplo, que invadiram e dominaram as tribos hebraicas, ergueram-se precisamente nas regiões irrigadas por esse rio. Suas margens abrigaram culturas profundamente marcadas por práticas espirituais contrárias aos mandamentos estabelecidos por Deus. Sacrifícios humanos, idolatria institucionalizada e adoração a entidades espirituais ocultas floresceram naquele solo. Dessa forma, o Eufrates tornou-se um símbolo de transição entre a influência divina e a investida das forças hostis. Se até aqui você está achando importante o que está sendo falado, escreva Amém nos comentários. Isso ajuda a gente a saber que você está acompanhando e firme com a gente nessa mensagem.
Ao longo do Antigo Testamento, diversos episódios mostram esse rio como um ponto de referência nos momentos de crise e julgamento. No livro de Isaías, por exemplo, o profeta anuncia que o Senhor usará as águas do Eufrates para punir o povo por sua infidelidade. Essa imagem não se refere apenas à força militar dos exércitos inimigos, mas também à abertura de uma brecha para o avanço do mal. O rio, nesse sentido, torna-se um canal de permissividade, um limite cuja violação traz consequências espirituais. Já no Apocalipse, o Eufrates ressurge com papel central em mais de uma passagem. No capítulo 16, é dito que suas águas serão secas para preparar o caminho dos reis do Oriente. A menção não é apenas geopolítica. A secagem do rio representa a retirada de uma barreira estabelecida por Deus, permitindo que o mal avance com liberdade. Trata-se de um momento crítico no desenrolar dos juízos, um ponto em que o limite da contenção é ultrapassado. A ligação com os 4 anjos presos reforça essa simbologia. A liberação das águas coincide com a liberação de forças espirituais que aguardavam por esse exato momento. Portanto, o Eufrates funciona como uma espécie de selo profético. Ele delimita o tempo da espera e o tempo da ação. Enquanto suas águas fluem e suas margens permanecem intactas, há contenção. Quando ele se esvazia, algo mais profundo se revela, a retirada da mão divina que restringia o mal. É esse simbolismo que conecta a prisão dos 4 anjos a esse lugar específico. A localização deles no Eufrates não indica apenas um ponto no mapa, mas sinaliza um marco na dinâmica espiritual do mundo. Eles estão contidos na fronteira entre o juízo suspenso e o juízo executado. Essa compreensão é ampliada quando se observa que o rio também é retratado nas profecias como um divisor entre o que está protegido e o que está vulnerável. Sua existência como limite natural reflete uma realidade espiritual maior. Deus estabelece fronteiras que, uma vez ultrapassadas, desencadeiam eventos já previstos. O fato de que o texto bíblico define um tempo exato para a libertação dos anjos indica que o Eufrates também representa o controle sobre o calendário divino. Nada acontece fora de hora. Mesmo o avanço do mal está subordinado ao relógio eterno. Além disso, o Eufrates carrega consigo o peso de ter sido testemunha silenciosa de muitos momentos decisivos da humanidade. Foi ao redor de suas águas que surgiram cidades como Ur, onde viveu Abraão, e Babilônia, que se tornaria sinônimo de oposição espiritual ao reino de Deus. Cada vez que o nome desse rio é mencionado nas Escrituras, ele carrega não apenas uma localização, mas uma história. Uma história de tensões entre a vontade divina e a rebeldia das nações. Quando os anjos forem soltos, o Eufrates não será mais a barreira. Terá cumprido seu papel. Isso mostra que, no plano de Deus, até os elementos naturais fazem parte de uma arquitetura profética. O rio, símbolo de fronteira e proteção, transforma-se também em marcador do fim dessa contenção. Ele guarda em suas margens o ponto de ruptura entre o que foi retido e o que será desencadeado. Com isso, o foco deixa de ser o local e se volta para o que está sendo ativado. O rio que uma vez definiu limites, agora anuncia que esses limites foram removidos. E o mundo, nesse momento, não estará mais diante de uma promessa distante, mas no centro da realização do juízo. Quando a contenção chega ao fim, o que estava detido começa a se mover. A libertação dos 4 anjos que aguardam junto ao rio Eufrates marca uma virada decisiva no curso dos eventos finais revelados nas Escrituras. Não se trata de uma ação isolada ou repentina, mas do cumprimento exato de um tempo previamente estabelecido. O texto do Apocalipse afirma que esses seres serão soltos em 1 hora, 1 dia, 1 mês e 1 ano previamente determinados. Essa precisão não pode ser ignorada. Ela demonstra que nenhum detalhe está fora do alcance do plano soberano. O momento exato foi escrito antes que a história alcançasse esse ponto. A libertação não se apresenta como um simples rompimento de correntes, mas como um ato autorizado, carregado de consequências. Esses anjos, ao serem liberados, não vagueiam sem direção.
Sua missão é clara: provocar uma destruição em escala jamais vista. De acordo com a visão revelada a João, eles têm permissão para causar a morte de 1/3 da população da Terra. Não há exagero nessa declaração. O número é específico e a ação é direta. A magnitude desse juízo desafia a compreensão, pois não se trata de um desastre localizado ou de uma crise passageira. É uma operação coordenada de julgamento, articulada por seres espirituais que não agem fora do controle divino, mas exatamente dentro dele. A simbologia do número 3, tão presente ao longo das Escrituras, aqui adquire contornos sombrios. Dividir a humanidade em 3 partes e eliminar uma delas é mais do que um gesto de destruição. É uma sentença que revela a gravidade do momento e a seriedade do juízo que recai sobre a Terra. Não há paralelos na narrativa bíblica com esse nível de devastação sendo conduzido diretamente por agentes espirituais. Isso indica que o que está sendo realizado não é fruto do acaso ou da vontade humana. É parte de um cenário escatológico onde o invisível rompe o limite e atua com impacto real no mundo físico. Essa atuação dos anjos libertos está inserida num contexto profético mais amplo. Eles fazem parte de uma série de julgamentos que se intensificam progressivamente ao longo do Apocalipse. Cada novo evento adiciona peso ao cenário de colapso espiritual, moral e político. O fato de esses anjos estarem envolvidos diretamente na morte de milhões de pessoas sugere que sua ação se manifestará não apenas no plano espiritual, mas também na esfera humana, com efeitos que podem incluir guerras, epidemias ou desordem generalizada. A atuação espiritual não se limita ao invisível. Ela atravessa o mundo e molda acontecimentos. Ao observar o mundo atual, com suas crises sucessivas, muitos tentam identificar sinais que apontem para a aproximação desse momento. Embora a Bíblia não forneça datas específicas, ela orienta os fiéis a observar os sinais e manter a vigilância. A libertação dos anjos presos no Eufrates não acontece num vácuo. Ela está conectada a outros marcos proféticos que indicam o avanço do tempo do fim. O acúmulo de tensões globais, a fragilidade das estruturas políticas e a crescente rejeição dos princípios espirituais são elementos que muitos associam ao período de preparação para esse tipo de evento. Contudo, é fundamental entender que mesmo esse julgamento faz parte de um processo ordenado. Não é vingança, nem caos descontrolado. É justiça sendo aplicada de forma irrefutável. A permissão para esses anjos agirem vem de uma autoridade superior, e nada escapa à sua supervisão. Essa realidade é ao mesmo tempo aterradora e consoladora. Aterradora para os que ignoram os avisos, confortadora para os que confiam que, mesmo em meio ao juízo, existe um propósito maior sendo cumprido. A presença desses anjos no cenário escatológico também revela algo sobre a profundidade da batalha espiritual que se intensificará nos tempos finais. Eles não surgem sozinhos. Sua libertação está associada à mobilização de outras forças, como se fossem comandantes de uma ofensiva maior. O texto menciona que com eles virá um exército de cavaleiros, cuja aparência e poder evocam imagens de destruição quase indescritíveis. Trata-se de uma coalizão de forças espirituais agindo com intensidade contra a humanidade, não apenas para atacar, mas para testar, julgar e separar. É nessa convergência de eventos que a atuação desses 4 anjos ganha um sentido mais amplo. Eles representam o início de uma nova fase na manifestação do juízo. De seres aprisionados, passam a ser peças ativas na revelação do que está oculto. Eles não agem por iniciativa própria, mas executam uma determinação já selada. A própria natureza dessa obediência invertida revela que o poder de Deus é absoluto até sobre os que se opõem a ele. Se até este ponto a presença dos anjos no Eufrates representava o limite da contenção, agora sua libertação simboliza o início do desfecho. Não há mais barreiras. A Terra já não está protegida da ação direta dessas entidades. E embora muitos ignorem essa realidade, ela está anunciada há séculos, registrada com clareza, esperando apenas o tempo certo para se manifestar plenamente.
Diante da iminência desse momento marcado pelas Escrituras, a reflexão não pode permanecer apenas em um campo teórico ou distante. A libertação dos anjos aprisionados e sua ação devastadora não são apenas eventos proféticos isolados. Eles trazem implicações diretas para o tempo presente, exigindo uma resposta prática, consciente e espiritual por parte daqueles que reconhecem o cenário descrito. Mais do que compreender os detalhes do juízo, é necessário discernir o que essa revelação exige de quem vive nos dias de hoje. A visão de seres espirituais aguardando um comando específico, preparados para desencadear destruição em proporção jamais vista, é um alerta que ultrapassa o campo do medo. É um convite à vigilância. O mundo natural já reflete sintomas de um desequilíbrio crescente. Guerras prolongadas, colapsos morais, deterioração das instituições e uma crescente apatia espiritual indicam que algo mais profundo está em movimento. Esses sinais não são novos, mas se intensificam de forma perceptível nas últimas décadas, como se estivessem convergindo para algo maior. Dentro desse contexto, a revelação bíblica assume uma dimensão ainda mais urgente. O tempo da espera, simbolizado pela prisão dos anjos, não se estende indefinidamente. Ele aponta para um período em que as decisões espirituais precisam ser tomadas com clareza e responsabilidade. Não é uma questão de aderir a um sistema religioso, mas de compreender o estado real da alma diante de um mundo que se aproxima de momentos críticos. A vigilância, nesse sentido, não é apenas estar atento ao que acontece ao redor, mas desenvolver sensibilidade interior para perceber o que está em jogo na dimensão invisível. Esse chamado à atenção contínua aparece em diversas passagens das Escrituras. Jesus, em seus discursos sobre os tempos finais, alertou repetidamente sobre a necessidade de manter-se desperto, de não se deixar adormecer pela rotina, pela distração ou pela ilusão de estabilidade. Ele não falava apenas de eventos futuros, mas da postura espiritual que protege contra a confusão e o engano. A vigilância é, portanto, uma atitude, um posicionamento que envolve atenção, discernimento e preparo. No cenário atual, essa vigilância precisa ser cultivada com intencionalidade. As distrações são inúmeras. A quantidade de informação que circula diariamente, a pressão social para relativizar valores e a crescente indiferença quanto à espiritualidade compõem um ambiente hostil à fé. Nessa atmosfera, é fácil ignorar o que está além do visível. No entanto, a mensagem bíblica insiste: os sinais estão aí. O fato de ainda haver contenção é sinal de misericórdia, mas também de responsabilidade. O tempo concedido não é para passividade, mas para posicionamento. A realidade espiritual não opera apenas em momentos extraordinários. Ela está ativa continuamente, influenciando decisões, provocando movimentos e testando propósitos. A libertação dos anjos aprisionados é um evento extremo, mas aponta para uma verdade constante. Há uma batalha em curso. Mesmo quando não percebida com clareza, ela se desenrola ao redor de cada indivíduo, afetando estruturas, relacionamentos e escolhas. Reconhecer isso é o primeiro passo para responder com maturidade. O chamado à vigilância também passa pela busca consciente da presença de Deus. Não como refúgio emocional, mas como direção segura. A oração deixa de ser um ato isolado e passa a ser um hábito que mantém a conexão com aquilo que é eterno. A leitura da palavra torna-se mais do que um dever espiritual e passa a ser fonte de discernimento em meio ao ruído de vozes contraditórias. A comunhão com outros que compartilham da mesma fé não é apenas companhia, mas um meio de sustentação diante dos desafios diários. É nesse cenário que a preparação espiritual ganha forma prática. Não se trata de temer o que virá, mas de firmar-se naquilo que já foi revelado. A libertação dos anjos é apenas uma parte de um plano muito mais abrangente, que culmina não na destruição, mas na restauração. Mesmo diante do juízo, a esperança continua viva. Mas essa esperança só se sustenta na verdade. Ignorar a realidade espiritual não a torna menos real. Pelo contrário, torna quem a ignora ainda mais vulnerável.
Por isso, a vigilância é mais do que uma reação. É uma postura contínua, uma forma de viver com consciência de que o tempo presente não é definitivo. Tudo aponta para um desfecho. E a forma como cada um responde agora terá reflexos quando os limites forem finalmente removidos. A consciência de que vivemos entre o tempo da contenção e o instante da liberação precisa provocar mais do que reflexão passageira. Ela exige uma resposta honesta e comprometida. Os 4 anjos, ainda detidos junto ao Eufrates, não estão ali por acaso. A sua presença silenciosa nas margens do juízo representa algo muito maior do que o simples aguardo de um evento profético. Eles são, ao mesmo tempo, o lembrete de um julgamento adiado e o anúncio de uma intervenção que virá com força total, no tempo determinado. Essa verdade confronta uma tendência comum, a de ignorar ou minimizar as advertências das Escrituras. Muitos seguem suas rotinas acreditando que o mundo espiritual é distante, ou que os sinais proféticos são meras figuras simbólicas de épocas passadas. Entretanto, os textos revelados não foram escritos para adormecer consciências, mas para despertar o entendimento. Eles não projetam medo, mas oferecem um caminho de lucidez diante da realidade eterna. E se por um lado revelam a gravidade dos tempos, por outro oferecem uma direção segura para quem escolhe viver com discernimento. Ao longo dos séculos, inúmeras civilizações surgiram e desapareceram sem compreender que estavam atravessando marcos espirituais. A Babilônia, por exemplo, ergueu-se às margens do mesmo rio que hoje abriga a prisão dos 4 anjos. Seu poder parecia inabalável, sua influência se espalhava por todas as direções, mas mesmo ela foi vencida no tempo certo. Isso nos mostra que nenhum império resiste indefinidamente à vontade de Deus. E que toda estrutura que se ergue sobre a arrogância espiritual cedo ou tarde desmorona. Vivemos hoje cercados por sistemas que reproduzem esse mesmo padrão. A confiança excessiva na razão humana, a exaltação do progresso desconectado da verdade, a substituição do sagrado por discursos vazios, tudo isso forma um cenário cada vez mais semelhante à antiga confusão babilônica. A prisão dos anjos não é apenas um fato espiritual. É também um retrato da misericórdia divina, segurando por um tempo o rompimento final das estruturas. Mas quando o tempo se completar, essa contenção dará lugar à revelação plena daquilo que foi avisado desde o início. Essa revelação exige posicionamento. A fé genuína não é neutra. Ela se manifesta nas escolhas diárias, no modo como se interpreta o tempo presente e na forma como se lida com o que é invisível. O chamado não é para saber mais, mas para viver melhor. Aqueles que compreendem o peso de tudo isso são convidados a ajustar o coração, alinhar pensamentos e permanecer firmes, mesmo quando o mundo parecer desmoronar ao redor. É nesse ponto que o entendimento sobre a soberania de Deus se torna fundamental. Se até os anjos mais destrutivos precisam de autorização para agir, isso revela que o controle permanece absoluto. Nenhuma força espiritual atua fora do alcance divino. Nada acontece sem que tenha sido primeiro delimitado. E mesmo o juízo, quando chega, não é desordem, mas justiça ordenada. Essa convicção deve gerar confiança, não pânico. Deve alimentar reverência, não desespero. Diante disso, o momento atual não é para correr de um futuro ameaçador, mas para correr em direção a uma vida enraizada na verdade. Os dias que antecedem a liberação dos anjos aprisionados são, ao mesmo tempo, dias de preparação e de oportunidade. Preparação para suportar a pressão que virá. Oportunidade para firmar fundamentos que resistirão ao abalo. Nenhuma transformação verdadeira acontece sem um ponto de confronto. E este é um desses pontos. Confronto com a realidade espiritual. Confronto com a própria condição interior. Confronto com o rumo que se está seguindo. A vigilância mencionada ao longo das Escrituras não se limita a observar o céu à espera de sinais. Ela envolve atitudes práticas. Inclui abandonar o engano, cultivar a verdade, restaurar o que foi perdido e manter o olhar fixo naquele que continua sendo a fonte da vida, mesmo quando tudo mais estiver em colapso.
É uma vigilância que se traduz em sensibilidade espiritual, em lucidez diante das decisões e em coragem para não seguir o fluxo do mundo. Se a história nos ensina algo, é que todas as vezes que o homem ignora os avisos, paga o preço. Mas todas as vezes que o ser humano ouve, se curva e volta ao que é eterno, encontra graça, mesmo nos dias mais sombrios. O fato de esses anjos ainda estarem presos não é apenas um lembrete de destruição futura. É uma chance de rever o rumo, de romper com o comodismo, de reconhecer que a batalha espiritual não é uma metáfora, mas uma realidade que se desenrola mesmo quando não a percebemos. O tempo está em movimento, e a promessa do cumprimento não falha. O silêncio que hoje impera nas margens do Eufrates será rompido quando o tempo da espera se encerrar. E quando isso acontecer, os que tiverem se preparado encontrarão refúgio. Não porque serão poupados de tudo, mas porque estarão ancorados em algo que não se abala. Portanto, o que se pode fazer agora importa. As decisões tomadas hoje ecoarão naquele momento. E quando os selos forem abertos, quando as cadeias forem desfeitas e o juízo avançar, haverá dois tipos de pessoas: os que ignoraram os sinais e os que os reconheceram e responderam com fé. Que este tempo de contenção sirva para isso, para restaurar a sensibilidade espiritual, para despertar do sono da indiferença e para lembrar que, mesmo quando o invisível parece distante, ele continua sendo a chave que define o rumo da história. Se a realidade desses anjos aprisionados deixou alguma impressão em seu coração, que não seja apenas o peso do juízo, mas a urgência de se alinhar com o que é eterno. Pois o tempo continua avançando, e cada instante conta. O chamado está feito. A resposta agora cabe a cada um. Se você gostou do conteúdo e deseja apoiar nosso trabalho para que possamos continuar trazendo mais pesquisas e análises profundas, considere fazer uma doação de qualquer valor. Essa contribuição ajuda diretamente no crescimento do canal e na produção de materiais ainda mais ricos. Muito obrigado pelo seu apoio.